Queridos e amados irmãos, nossos conservos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos aqui para desfrutar de mais uma porçãozinha da leitura deste livro, Alimento Diário, cujo tema de capa é A Minha Graça Te Basta, Senhor Jesus. O tema dessa semana é Deus me habilitou como ministro da Nova Aliança. O tema desse semestre exatamente é os ministros da Nova Aliança. E a porção de hoje, a semana 2, fala da formação de um ministro da Nova Aliança. E o apóstolo Paulo, todos nós sabemos que ele foi um grande ministro da Nova Aliança na economia eterna de Deus. E quando ele escreveu ao jovem cooperador Timóteo, capítulo 4 de primeira epístola a Timóteo, versículo 6, ele diz para Timóteo o seguinte: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. E no versículo 10 ele falou o seguinte: ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Aleluia! Senhor Jesus. Então nós vemos que a formação de um ministro da Nova Aliança, ela é feita através de circunstâncias. Nós vimos, no Antigo Testamento, nós temos o ministro da Nova Aliança, que foi Moisés. E Moisés, para conduzir o povo, para tirar o povo do Egito e conduzir até a terra de Canaã, ele passou por 2 períodos de 40 anos sendo aperfeiçoado para Deus formar nele o ministro, para conduzir o povo. Então, o ministro, ele tem a função de conduzir o povo de um lugar a outro. Conduzir o povo de uma esfera que estão vivendo para outra com o objetivo de servir a Deus. Então Moisés, ele passou por 2 períodos de 40 anos. Os primeiros 40 anos de vida dele foi no palácio de Faraó, ali no Egito, aprendendo todas as ciências do Egito, aprendendo todas as táticas de guerra, de condução de um reino. E quando chegou aos 40 anos, ele já achou que estava pronto para libertar o povo de Israel do Egito. Mas sabemos que ele primeiro matou o egípcio que estava ofendendo, agredindo um israelita. E aí foi visto, foi descoberto, e ele teve que fugir para Faraó não matá-lo. Aí ele foi para a terra de Midian e lá ficou mais 40 anos cuidando de ovelhas. Esses 40 anos de cuidar de ovelha levou por terra, pôs por terra, tudo que Moisés havia aprendido no Egito. Então, amados irmãos, um servo de Deus, um ministro da Nova Aliança, um ministro para conduzir o povo de Deus, ele tem que passar por experiências pessoais. O apóstolo Paulo não foi diferente. Nós sabemos a história do apóstolo Paulo, né? Ele no judaísmo, ele era o principal dos judeus. Ó Senhor Jesus, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, o maior mestre da lei do Antigo Testamento. Mas, quando o Senhor chamou ele, levou-o também
a destruir todo o conhecimento que ele havia adquirido no judaísmo. E aí o Senhor começou a trabalhar na pessoa de Paulo para formá-lo como ministro da nova aliança. Oh, Senhor Jesus! E hoje, irmãos, e Paulo cumpriu cabalmente o seu ministério. É tanto que ele orientou Timóteo a falar: cumpre cabalmente o teu ministério. Por quê, irmão? Porque ele foi esse ministro que cumpriu cabalmente o ministério dele. E aqui na página 28, com respeito à formação de um ministro da nova aliança, fala: nós somos bem-aventurados por estarmos na igreja, onde Deus está trabalhando em nós para nos fazer ministros da nova aliança. Não é um trabalho fácil obter ministros, pois a porta é estreita e o caminho apertado, e não existe um curso intensivo de formação. É por experiência e experiência. Por outro lado, o tempo é urgente. E não dispomos mais de 40 anos, como foi a experiência de Moisés, para nos tornar pessoas adequadas. Nós estamos na era do Espírito 7 vezes intensificado. E Deus pode acelerar o processo de vivermos no Espírito. Os ministros são formados pelo trabalhar do Espírito. Não são obtidos mediante técnica de oratória, gestão de coaching. O ministro precisa aprender a administrar, conduzir o povo de Deus segundo a orientação do Senhor. Depois de Deus aparecer a Moisés, Moisés teve que aprender tudo diante do Senhor, sendo capacitado a conduzir pelo deserto cerca de 2 milhões de pessoas, grande parte dos quais eram rebeldes e idólatras, insatisfeitos e idólatras. Senhor Jesus. Então, até mesmo durante a caminhada do povo de Israel, Moisés conduzindo, Moisés estava ainda sendo aperfeiçoado. Através de quê? Daqueles que eram rebeldes e daqueles ainda também tinha idólatras no meio deles. Senhor Jesus. Irmãos, a história do povo de Deus é uma história sequente. Senhor Jesus. Na época de Moisés, ele estava sozinho à frente do povo. Ele tinha, sem dúvida, Arão para cooperar com ele. Mas hoje, irmãos, há um corpo de ministros servindo o Senhor na igreja. Por que há um corpo de ministros? Porque nós, individualmente, não somos completos. Temos falhas. Por isso, precisamos de irmãos ao nosso lado, para nos aperfeiçoar. Precisamos do trabalhar da cruz em nosso viver. Assim, o que nos atrapalha de servir adequadamente o Senhor será removido, através de servir junto com um corpo de ministros. Isso é muito importante para o nosso aperfeiçoamento. Louvado seja o Senhor, porque na vida da igreja há um corpo de ministros. E graças ao Senhor, que o Senhor tem chamado todos os filhos dele para fazer parte deste ministério. Ó Senhor Jesus! Nós vimos a história de apóstolo Paulo com respeito a João Marcos. Na segunda viagem missionária,
apóstolo Paulo não quis mais levar João Marcos, porque ele deu problema na primeira viagem e tal, e discutiu com Barnabé, e acabaram mais aleluia. Quando Paulo amadureceu, Paulo mandou chamar João Marcos de volta para cooperar com ele. Isso é muito importante, irmãos, porque nós não podemos descartar ninguém na vida da igreja. Cada irmão é útil ao Senhor. Por isso nós clamamos aos irmãos que permitam Deus trabalhar em você, mesmo que isso produza sofrimento. Permaneça na igreja. Vamos permanecer na vida da igreja, onde o Senhor nos aperfeiçoa. E nós precisamos encorajar cada irmão, cada irmã, cada família a descobrir qual é a sua missão diante de Deus. Ir diante de Deus e descobrir qual é a sua missão. Porque cada um tem parte nessa comissão divina de servir o Senhor juntos com os irmãos, servir a todo o povo de Deus. Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor hoje quer nos conduzir para reinar com Ele no mundo que há de vir. Ó Senhor Jesus. E para reinar com Ele, para tomar posse do reino, precisamos estar qualificados e aperfeiçoados. Louvado seja o Senhor, porque a palavra de Deus é esta que nos dá a direção, dá a comissão, a direção de como prosseguir. Invocando o nome do Senhor, exercitando o Espírito, ó Senhor Jesus, e servindo junto com os irmãos. Jesus é o Senhor. Essa é a minha porção para hoje. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Senhor, guarda a tua igreja. Guarda nossos irmãos que estão em toda a terra. Oh, nesses dias que antecede a tua vinda. Oh, Senhor, os sinais estão acontecendo e o Senhor está sustentando o teu povo. Sustenta o teu povo nesses dias finais, que antecede a tua vinda, para que todos possam reinar contigo, desfrutar da tua glória, da tua majestade, do reino milenar e também na Nova Jerusalém. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor.